A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui na varanda, que é um lugar aqui calmo, tranquilo, não tem barulho da rua, e parece que eu estou no interior, eu estou fora do Rio de Janeiro. Então a paz do Senhor Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo, sempre praticado. E aí tem a ver com o nome desse vídeo. Que nome que eu vou dar a esse vídeo? Que fruto é esse? Que fruto é esse? Pergunta. Que fruto? Fruto do Espírito Santo. Que fruto é esse que Jesus não revelou para os discípulos? O lance foi o seguinte: na última ceia, Jesus, ao que tudo indica, teve 4 ceias, porque 3 anos e meio, no máximo, você consegue 4 ceias na semana da Páscoa. O judeu sempre comemorou a Páscoa na semana da Páscoa. Então, Jesus devia estar na 4ª e última ceia de Páscoa com os discípulos. 4 ceias com a presença de Jesus. Que bênção, né? Que poucos tiveram. Só aqueles 12, inclusive Judas. E por que eu estou falando? O que tem a ver a última ceia com o fruto? Porque Jesus, ali na ceia, ele desmascarou Satanás, que estava usando Judas. Judas estava com tudo arquitetado, né? Tudo arquitetado para ganhar 30 moedas de prata. Entregar Jesus ao Sinédrio, na mão do sumo sacerdote, e ganhar 30 moedas de prata. Estava tudo planejado. E o Espírito Santo, dentro de Jesus, assim como ele está dentro de nós, revela tudo, não deixa nada escondido. Jesus era Deus, mas não estava atuando como Deus. Estava atuando como ser humano que depende do Espírito Santo dentro para ter vitórias. Então, que fruto é esse, né? Ele, então, desmascara Satanás e disse, como que ele desmascarou? Ele coloca a mão, pega um pedaço de pão para partir e dar aos discípulos. No mesmo instante, Judas está enfiando a mão também para pegar pão. Então Jesus diz assim: aquele que está enfiando a mão comigo na cesta do pão, esse há de me trair, na frente de 11 mais. Aí o Judas não teve como disfarçar para ninguém perceber. Jesus desmascarou, primeiramente Satanás, depois a Judas, para ele ficar sabendo que não adianta esconder nada do Senhor, ninguém consegue. E aí Jesus fala para o Judas: olha, sai, vai logo fazer o que você tem que fazer, não demora não, vai logo. Só faltou dizer assim: a profecia tem que ser cumprida, e é hoje, vai lá, não demora não, Judas. Aí Judas olhou para todo mundo e disse: não tem outra saída. Levantou, saiu, foi embora, em direção ao Sinédrio, para receber as 30 moedas de prata, que ele depois comprou um terreno para fazer a sua casa, e foi aonde ele se enforcou. Muito bem, aí Jesus, aquela ceia terminou, a Bíblia diz que eles sempre cantavam quando se reuniam, no final eles sempre cantavam para encerrar, e eles saíram. Jesus foi em direção ao local onde ele foi preso, o Jardim do Getsêmani, onde ele morava. Em Lucas, a gente fica sabendo que Jesus chegou na saída ou na entrada do jardim, se encontrava com os discípulos e descia para o templo para levar a palavra. Tinha dias que Jesus ficava no templo o dia inteiro, mas a maioria dos dias ele andava pelas cidades, pelos países, né, mostrando o poder sobrenatural que estava nele. Muito bem. Então, ele sai com os discípulos da ceia,
aquela casa grande que foi emprestada, deve ter sido emprestada por José de Arimateia, né? Que era um senador, seguidor de Jesus às escondidas, era um discípulo escondido, não revelado, tá? Ele não se expunha, mas ele seguia Jesus, completamente impressionado e seguidor mesmo de Jesus. Muito bem, ele sai desse local emprestado por José de Arimateia, foi o local da última ceia, e vai com os discípulos na direção do jardim de Getsemane. Mais ou menos uns 10, alguns quilômetros, a pé rápido. Então, ele vai com os 11 discípulos. Judas já não estava mais no grupo. Judas saiu para ganhar as 30 moedas. Conversando não, ele foi ensinando, e os discípulos ouvindo. Jesus conversava mais do que, quer dizer, ensinava mais do que conversava. E ele então foi falando, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? Aquele que não está em mim, ele corta, aquele que está em mim, ele poda para que dê mais folhas, mais fruto. Né? Então ele foi ensinando e falou 7 vezes no fruto, sem revelar. Algumas versões falam 8 vezes nesse texto de João 15. Então, Jesus falou 7 ou 8 vezes, dependendo da versão da sua Bíblia, nesse fruto, e não revelou aos discípulos, aqueles 11. Ah, pastor, porque não deu tempo? Ele chegou lá no Getsemane e logo depois chegou aquele pelotão de soldados, com Judas no meio deles, para prender Jesus, e prenderam Jesus e foram embora, em direção ao Sinédrio com Jesus. Então foi por isso que não deu tempo. Eu creio que não. Eu creio que Jesus não revelou, porque, tudo bem, a gente pode até encarar essa versão, porque não daria tempo, ele sabia que ia ser preso, não daria tempo de entrar em detalhes desse fruto, né? Mas eu creio que ele também não revelou, porque o povo judeu, oficialmente falando, rejeitou a Cristo. Rejeitou a Cristo. Então, se você lança, os discípulos trabalhavam dentro da Judéia, dentro de Israel. Paulo é que foi fora, em outros países. Então, os outros que não conheciam tudo que aconteceu, poderiam dar, como deram mais atenção. Não é? Então Jesus falou também fora de Israel, através de Paulo, o que era esse fruto, para alcançar mais, outra versão também, né? Outra interpretação, alcançar mais pessoas para o Evangelho, não só os judeus, porque o Evangelho não veio só para os judeus, né? O Evangelho veio para todo o mundo, todas as pessoas. Os 7 bilhões e meio, de repente já até está aumentando isso aí, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, habitantes da Terra, estão sujeitas ao Evangelho. Podem dizer sim ou não, livre-arbítrio. Né? Então, que fruto é esse? Que fruto? A gente sabe que é o fruto do Espírito Santo. Mas que fruto é esse, pastor? Pode detalhar mais? Sim, vou detalhar mais, em detalhe mesmo, e a compreensão desse fruto é uma arma tremenda para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da fé, para a abertura da mente, para você ir muito mais longe. Esse fruto foi dado, não foi à toa, não foi sem querer. Esse fruto é o fruto que Jesus fala em João 15. Vocês, para serem meus discípulos, vocês têm que dar muito fruto. Não é pouco, não. E é no singular, gente. É no singular, não é no plural. Você não tem que dar frutos
você tem que dar fruto, o fruto do Espírito Santo. Que fruto é esse? Próximo vídeo, Pastor Leonardo, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil, verde e amarelo. Em nome de Jesus Cristo, sempre. Amém? Glórias a Deus. O fruto do Espírito Santo sempre praticado. Que fruto é esse? Próximo vídeo, em nome de Jesus sempre. Amém. Glórias a Deus.